de tudo que é grande. Tu és o primeiro, maior que tudo é a tua glória. Infinitamente mais é Jesus, incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo, pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo, pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Tão pequeno diante da tua glória. Tudo fica tão pequeno diante da tua glória. Tudo fica tão pequeno diante da tua glória. Infinitamente mais é Jesus, tudo fica tão pequeno diante da tua glória.
Estamos de volta para mais um culto, de volta ao mesmo canal, exaltando, bendizendo, adorando, louvando, cultuando o mesmo Deus, e é a mesma igreja, porque nós nunca deixamos de servir e de seguir o Senhor da nossa vida. Mais uma vez, o Senhor nos permitiu participarmos juntos, você na sua casa, é bem provável que alguns em outros lugares, mas a verdade é que estamos conectados na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma intenção. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer, vamos ser edificados, vamos lembrar da graciosidade do nosso Deus para conosco. Esse culto reúne em si muitos valores e ele é feito por cada um de nós. E iniciamos, obviamente, com oração. É quando nós manifestamos, publicamos, deixamos claro quem é o Deus da nossa vida e para quem esse culto é direcionado. Olha, eu tenho uma grande satisfação em saber que todo o trabalho que a gente tem para gravar o culto, para fazer edição, para postar na internet, para mandar o link, toda essa conjuntura de trabalho, eu me sinto compensado quando você está aí do outro lado participando. Ore para que Deus continue nos abençoando nisso. E ore também para que Deus abrevie o nosso tempo de retorno para o culto presencial. Acredito que não está longe, como também acredito que não está longe a vacina para todos. E nós estamos tendo cuidado porque nós também somos humanos. E não é defeito nós atendermos as nossas autoridades quando elas falam de prevenção. Não deixamos de servir o Senhor, não deixamos de ser crente, não deixamos de ser pessoas que temem a Deus de forma nenhuma. Só estamos fazendo uma adaptação passageira. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Tu és o nosso Pai Celestial que cuida de nós. Em tempos de aflições, Senhor, a fé, ela é exponenciada ou ela é abafada. E nós estamos no momento em que precisamos que a nossa fé seja fortalecida, seja exponenciada, apareça para que revele uma pessoa ou uma igreja que confia no Senhor, que está firme no seu Deus, apesar dos momentos turbulentos que estamos passando. Mas nós confiamos em Ti. E esse culto, Senhor, é tão importante porque reforça, reafirma, relembra, ratifica, confirma a nossa fé, o nosso sustento, a nossa segurança, a nossa esperança em Ti. Nós te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, fique conosco, visite a cada um. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor, do nosso Salvador, a quem dirigimos esse culto, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. É uma grande bênção. Louvar ao Senhor, expressar o nosso louvor a Deus, podemos expressar de diversas maneiras, com o corpo, com gestos, podemos também expressar com palavras e podemos expressar com palavras cantadas por meio dos louvores. E é o que nós vamos fazer agora. Mas você, em qualquer momento, você tem liberdade de louvar e exaltar o Deus da sua vida. Se você sentir algo mexendo dentro de você, deixe isso extravasar. Deixe isso mexer com você. Adore o Senhor. Se entregue na presença do Senhor. Ele quer se manifestar de uma forma mais profunda na sua vida. Pode ter certeza disso. Ele sempre quis e Ele quer agora. Eu espero que esse culto seja uma ferramenta de aproximação entre você e o Deus da tua vida, o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Este lugar, Tu és real.
para um tempo de confissão de pecados. Olha, apenas o fato de Jesus ter vindo a esse mundo para nos perdoar os pecados já bastaria, já seria o suficiente, já seria a grande missão. Nem precisaria fazer mais nada por nós, nem precisaria nos curar, nem precisaria colocar em nós uma esperança, nem precisaria nos dar uma expectativa, nem precisaria estar do nosso lado, nem precisaria nos dar aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que Jesus disse, dou a paz não como o mundo a dá. Se nós não tivéssemos nada disso, nenhuma dessas promessas, só o fato de ter o perdão do Senhor já seria maravilhoso. O perdão é o carro-chefe das bênçãos de Deus. Porque sem o perdão, nós não temos nada. Lá no Velho Testamento, o profeta já dizia ao seu povo, ao povo de Deus, quando ele falou, a mão do Senhor não está encolhida, ela não está retida. O Senhor quer estender a mão. O problema é que há um bloqueio, há uma barreira. A mão não vai. E esse bloqueio é o pecado. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. No Novo Testamento nós temos o Senhor Jesus dizendo, vai em paz e sejam perdoados os teus pecados. Quando Jesus disse para aquele homem paralítico que foi descido por seus 4 amigos numa residência para Jesus curar. A maior cura, a maior bênção de Jesus foi o perdão. Vai em paz, estão perdoados os teus pecados. Em outro momento o apóstolo diz, o apóstolo João, quando ele se refere ao perdão, à confissão, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero, em um outro momento, pregar mais detidamente sobre justiça. Nós vamos entender a grandeza de Deus por trás de uma palavra que a gente não costuma usar muito, mas é muito importante. Mas nesse momento, eu quero te convidar a você lembrar desses versículos que nos remetem à confissão de pecados para que a gente possa, queridos, ter um reconhecimento, porque não há confissão de pecado se eu não lembro deles. Eu preciso lembrar desses pecados. Todo pecado tem nome, eu já disse isso, nós já lemos isso. As obras da carne, que são resultados do pecado, nós conhecemos muito bem. Ou seja, pecado é nominado, cada pecado tem um nome. Mentira, roubo, hipocrisia, murmuração, adultério, todos têm nome. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em muita coisa. Ele nos ajuda inclusive com a nossa oração, ele se expressa com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo também tem uma outra função. Ele nos ajuda a ter a percepção do pecado na nossa vida. Ele é como um sensor que nos ajude a perceber os pecados. Então, o Espírito Santo tem múltiplas tarefas dentro de nós. E nesse momento podemos pedir que uma dessas tarefas seja do Espírito Santo nos convencer do pecado. É importante, queridos, isso é a base do cristianismo, o perdão. Então, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar essa prática devocional de fazermos confissões de pecados para que sejamos perdoados. É uma condição. Agora, também para que eu seja perdoado, não basta eu confessar que eu fiz isso ou aquilo outro, eu também tenho que me arrepender. O arrependimento é um passo importantíssimo. Quando eu lembro do pecado e não me arrependo, e tenho planos de cometê-los outra vez, porque eu sei que a tentação vai vir, sei que a situação vai chegar para que eu cometa aquele pecado novamente, então nessa hora, a nossa oração tem que ser, Espírito Santo, me ajuda em minha fraqueza. Porque não adianta nós pedirmos perdão ao Senhor de uma coisa que não estamos arrependidos e que sabemos que não vamos largar. Então, a melhor oração é, Senhor, Tu me conheces, conhece a minha fraqueza, eu não quero manter essa fraqueza na minha vida, eu não quero manter essa brecha para que o inimigo entre na minha vida, eu não quero manter essa situação que pode me levar à condenação, eu quero me livrar disso, mas eu não tenho força, Senhor, e eu preciso que o Teu Espírito Santo me ajude. Aí sim o Espírito Santo entra com uma outra tarefa, ele nos ajuda, ele nos fortalece. Foi ele que sustentou a igreja no tempo de perseguição, foi ele que ressuscitou Jesus,
Foi ele que entrou nos discípulos e batizou. Então nós temos uma ação importantíssima do Espírito Santo na nossa vida em qualquer situação. Então, eu quero colocar o Espírito Santo aqui em duas ocasiões. Se você não lembra, peça ao Espírito Santo que te lembre e que te convença do pecado. Se você lembra do pecado, está convencido que é pecado, mas não está arrependido, peça ao Espírito Santo que te dê força e que te sensibilize para que você deixe esse pecado. Porque também, queridos, tem um último ponto que eu quero colocar antes de nós fazermos a nossa oração de confissão. Eu já falei em outro momento, mas cabe aqui também. É quando a pessoa diz assim, eu não estou sentindo de fazer tal coisa. Não, tem momento na nossa vida que nós não sentimos, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou sentindo que eu devo pedir perdão ao Senhor. Mas você sabe que tem que pedir perdão, porque se você não pedir perdão, você não é perdoado. Se você não é perdoado, você é condenado. Então, você sabe disso? Sei. Então, o saber é mais do que o sentir. É mais importante. O Espírito Santo não fala assim, se você sentir que pecou, peça perdão. Não. Eu tenho que confessar. A confissão não tem a ver com sentir. A confissão tem a ver com saber. Eu estou confessando uma coisa que eu sei, que eu identifiquei. Então, eu creio que você já tem uma base, uma orientação para que você possa participar da confissão. Você pode fechar seus olhos e orar, enquanto nós colocamos aqui uma pequena música que vai nos dar um tempo para que você possa fazer a sua oração. E você vai olhar só para você mesmo, para dentro de você. E vai pedir que o Espírito Santo venha mexer contigo, trabalhar com você, para que te faça lembrar, para que também te convença, para que te ajude a abandonar as práticas pecaminosas que são as obras da carne, essas obras tais que podem nos levar à condenação. Tenha então o seu tempo de confissão, confesse ao Senhor, diga diretamente àquele que pode perdoar pecados. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, estamos todos nós compenetrados no entendimento de que só o Senhor pode perdoar pecados e essa é a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os milagres, porque com o perdão dos pecados nós podemos entrar no céu. Eu poderia receber o milagre da cura, receber o milagre da prosperidade, receber qualquer um outro milagre, mas ele ia se findar aqui na terra, tem prazo de validade, mas o perdão é uma bênção eterna, que me permite entrar nas regiões celestiais e ter uma vida nova ao lado de Deus para sempre.
Por isso, Senhor, nós confessamos aqui e pedimos àqueles irmãos e irmãs que identificaram que não têm forças para vencer as suas fragilidades, as suas tentações, ajuda-os, ó Deus, para que eles possam largar isso, possam deixar isso para trás e possam então ter uma vida nova em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai mostrar que ele sim é poderoso para nos ajudar a recompor a nossa vida, a reorganizar os nossos comportamentos, a nos dar uma nova rotina, um novo temperamento, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. Nós te pedimos, Senhor, faça essa obra do Espírito. Tem a obra da carne que nos destrói, mas tem a obra do Espírito que nos levanta e nos refaz, e nos renova, e nos dá bênçãos sobre bênçãos. Nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, dá-nos o teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Nesse momento de louvor, eu quero te convidar, lembre de agradecer ao Senhor, de louvar ao Senhor pelo perdão. Olha, louve ao Deus da sua vida pelo perdão que Ele te proporciona. Deus, obrigado por esse perdão. Já pensou se não tivesse esse perdão? Então, coloque aí na sua lista de agradecimentos o perdão do Senhor. Vamos louvar. Precisa nem dizer, nós, por não estarmos no culto presencial, precisamos adotar uma outra prática para abençoar os dízimos e ofertas, consagrar por antecipação. E também devemos informar que aqui, na descrição do vídeo, você vai encontrar a conta bancária para fazer a transferência.
caso você queira fazer isso. Então, se você está decidido nessa semana a entregar seu dízimo e sua oferta, eu quero te fazer um convite. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Você vai orar comigo. Nós vamos consagrar por antecipação. Porque o dízimo e a oferta é só a ponta, aquilo que você entrega. Mas primeiro começa na outra ponta aqui. É quando nós sabemos da importância de colaborar com o reino de Deus. Não é quando eu sinto que eu tenho que colaborar, é quando eu sei que eu tenho que colaborar e eu tenho, então, uma decisão a tomar. Eu vou contribuir ou não? Eu vou separar o que é de Deus ou não? Quando eu for fazer os meus planos de compras, eu vou tirar parte do Senhor e vou comprar, pagar somente com aquilo que me pertence, que é os 90%. Nós sabemos muito bem disso. Por isso que eu estava dizendo no início, isso aqui é uma decisão sua. Se você, então, decide entregar ao Senhor seu dízimo e oferta, eu quero consagrá-lo agora. Há pessoas que querem entregar seu dízimo, sua oferta, mas estão desempregados. Nós vamos orar também para que Deus abra portas para você. Tem pessoas que não conseguiram se organizar nas suas compras e acabaram se comprometendo além do que podia e acabaram tendo que lançar mão no valor que seria do dízimo e até fazer empréstimo. Eu imagino que há uma situação como essa. Vamos pedir para que Deus te ajude, que você possa colocar em dia a sua vida e ser uma bênção para o reino do Senhor, para os projetos que a igreja realiza, porque nós não temos outra fonte, nós não temos outra receita. As pessoas que ajudam são pessoas como nós, normais, comuns, trabalhadores, com dificuldades, como qualquer um outro. Então, já pensou se todos nós fôssemos dizimistas? Se todos nós colaborássemos com a missão, como seria a igreja? Como seriam nossos projetos? Tudo seria melhor. A sua vida também. Acredito que uma pessoa que não entrega o dízimo e a oferta, ela fica pesarosa, fica triste porque não está fazendo isso, a não ser que ela já tenha se acostumado a não fazer isso. Mas uma pessoa que tem a sensibilidade do Espírito, que conhece a palavra de Deus e que conhece ainda mais a Deus, essa pessoa com certeza não se sente bem em não colaborar com o reino do Senhor, com as coisas do Senhor, sabendo que os seus irmãos têm que fazer tudo por ela. Ela está gozando, desfrutando de coisas que os outros estão fazendo por ela. Eu sei que as pessoas têm esse sentimento, que já aconteceu de várias pessoas falar comigo sobre isso. Mas nós vamos pedir para que Deus te abençoe, para que você tenha condições de colocar suas contas em dia, que Deus abra porta de emprego para você, e também nós já vamos consagrar o dízimo daqueles que estão entregando, que eu sei também que quando fazem, eles poderiam usar esse dinheiro para uma outra coisa. O dinheiro do dízimo poderiam comprar, pagar alguma outra coisa, mas eles estão ali decididos em não lançar mão do dinheiro que pertence ao Senhor. Então essas pessoas estão de parabéns por essa atitude, por essa determinação. Vamos orar. Amado Deus, a Ti nós oferecemos os dízimos e ofertas que os Teus filhos já decidiram no coração entregar a Ti nessa semana. Então, nós, por antecipação, entregamos esses dízimos, Senhor. Te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que foram entregues durante a semana. E agora, essa semana que inicia, nós consagramos os novos que serão entregues, Senhor. A Tua igreja certamente será suprida, a obra vai continuar, a missão vai prosperar. Não apenas nós vamos prosperar pessoalmente, mas a missão do Senhor faz parte da nossa vida, porque a Tua missão é a nossa missão. Aquilo que Tu ama, nós também amamos, Senhor. Abençoa, consagre e alegre o coração do Teu povo por participar da Tua obra. Nós também pedimos por aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, Senhor, supre as suas necessidades, porque Tu és o Deus, Senhor, da providência, o Jeová Jiré. Abençoa aqueles irmãos que gostariam de entregar seus dízimos e ofertas, mas estão com suas contas, Senhor Deus, acima das suas condições, assumiram compromissos ou aconteceu alguma coisa na sua trajetória que precisou gastar mais do que recebe e isso trouxe um transtorno, um desequilíbrio nas suas contas. Abençoa, Pai, para que possam ajustar tudo isso e a sua casa possa ser abençoada e a casa de Deus também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje acerca de 7 chamados de Deus para a nossa vida. E você vai entender isso gradualmente. E nós vamos ter por referência, porque são muitos textos, mas nós vamos usar um que fala
do chamado, que é o de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu gostaria que você lesse esse texto junto comigo. Você vai ter um tempo. Enquanto nós ouvimos essa próxima canção, você pode abrir a sua Bíblia. Marcos 10. Vamos lá.
então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e, dirigindo-se a Jesus: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém. Sete chamados de Deus para a nossa vida. Esse chamado que nós acabamos de ler foi quando Jesus mesmo disse para as pessoas que estavam próximo dele: chamem esse homem. Jesus estava se referindo a Bartimeu, que clamava por ele. E Jesus então fez um chamado. Mas o chamado de Jesus foi por meio de outras pessoas. Quando Jesus disse: chamem ele. E alguém foi até Bartimeu e disse para ele: Jesus está te chamando. Os chamados de Deus para a nossa vida são chamados para transformações, para gerar algo novo, para criar uma nova rota, nos dar um novo entendimento, nos dar uma nova perspectiva, dar para nós coisas que nós mesmos não podemos nos dar. O que Jesus fez com Bartimeu transformou a vida dele, mudou por completo. Então, os chamados de Deus para a nossa vida têm um propósito de oferecer algo para nós. Eu quero que você guarde isso. Os chamados de Deus para a nossa vida têm o propósito de nos oferecer algo especial. O primeiro de todos os chamados é o chamado para a existência, o nascer, para podermos ingressar nesse mundo. É quando nós, então, fazemos parte da criação do Senhor. É o chamado à existência. Esse é o primeiro chamado de Deus para a nossa vida. E para falar sobre esse primeiro chamado à existência, nada mais, nada menos do que o primeiro homem que veio à existência, que foi Adão. Quando Adão surgiu, qual era a bênção de Deus especial para a vida dele? Já que no começo eu falei que o chamado de Deus tem por propósito nos dar algo especial. Então tá, no primeiro chamado à existência, qual foi a bênção de Deus para Adão? Adão pôde desfrutar de tantas bênçãos, tantas maravilhas, que nós hoje não temos mais acesso, mas ainda sobraram muitas coisas boas para nós. Adão, quando ele foi chamado, ele pôde desfrutar de um jardim preparado por Deus. Deus colocou um jardim no Éden. Então, o Éden não é o jardim. Éden é como se fosse um grande deserto. E nesse grande deserto, Deus plantou um protótipo de vida, fez um jardim e ali colocou o homem e cuidou desse homem. E Deus deu uma missão especial para que esse homem pudesse dar nomes aos animais, que ele pudesse conviver com toda aquela natureza maravilhosa, ele pudesse ter sentimento de alegria, ele pudesse ser parecido com Deus. Aliás, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, então ele também trabalharia, ele também iria gerar algo, ele também iria frutificar, coisas iriam sair dele. Quando ele olhasse para um animal, ele ia usar a imaginação, uma máquina
incrível chamado cérebro, que ia lhe permitir dar resultados. E ele então começou a nominar os animais. Ele podia sentir os sabores dos frutos, que eu acredito que tinham muito mais do que nós conhecemos hoje. De vez em quando eu descubro uma fruta que eu não conhecia. Eu acredito que a riqueza de Deus estava toda ali ao lado de Adão. Ele foi chamado para ter uma vida feliz, uma vida de produtividade, uma vida de benefícios do Senhor. Nós também, apesar de não termos todas as bênçãos que Adão tinha, porque Adão, naquele momento, estava puro, não havia pecado, não havia morte, não havia destruição, não havia tristeza, não havia assassinato, não havia violência, então ele estava em um outro contexto. No entanto, imagina como era excelente a vida de Adão, já que nós, com essa vida atribulada que nós temos, com tantos problemas, gostamos dessa vida. Imagina Adão, como que era. E no que diz respeito a nós estamos aqui nessa vida, ok. Também temos o chamado à resistência. Quando nós existimos, nós passamos a ter acesso àquilo que é normal para um ser humano. E aqui, na nossa vez da existência, nós também temos um caminhão de sentimentos, de situações, muitas coisas que transitam entre nós e por nós, que fazem com que a nossa vida tenha determinadas características. No entanto, nós temos alegrias, temos tristeza, temos, mas nós nos apegamos às alegrias, elas valem a pena. Nós temos momentos de derrotas, temos, mas nós também temos as vitórias. Nós temos a emoção da vida. Roberto Carlos certa vez disse numa canção: o importante é que emoções eu senti. Nós temos emoções na vida. Nós temos uma situação gigantesca de possibilidades. Nós geramos vida dentro de nós, que são nossos filhos. Nós saímos de alguém, que são nossos pais. Nós construímos uma vida, nós sonhamos com viagens, sonhamos com casas, sonhamos com vitórias na área profissional. Nós vibramos com as disputas dos esportes. Nós temos as nossas ideologias de vida que nós acreditamos que são as melhores, nós nos apegamos a Deus, nós recebemos coisas do Senhor, em um momento que nós estávamos desesperados, o Senhor nos alcança. Nós temos uma infinidade de experiências, porque nós somos chamados para a existência. Agora, e quando as coisas não andam bem nessa existência, como é que nós fazemos? Aí nós temos o segundo chamado. Por isso que existe o segundo chamado. Que chamado é esse? Chamado para entregar ao Senhor os nossos fardos, aquilo que nós não podemos carregar. O pecado, que é um grande problema, nós entregamos ao Senhor quando nós confessamos, e o Senhor elimina tudo isso pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós levamos ao Senhor, nós somos chamados a levar ao Senhor aquilo que não podemos suportar. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem uma outra tradução que diz, e oprimidos. Oprimido tem a ver com opressão. Quando a pressão da vida, quando a situação, ela não te deixa espaço para você ser você. Nesse momento, o Senhor está dizendo, traga isso para mim. Isso que está causando essa opressão, essa sobrecarga. Traz para mim, coisa que você não pode carregar, coisa que não deixa você ser você. Traz para mim. É o chamado para entregarmos ao Senhor aquilo que nós não podemos suportar. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade e Ele cuidará de vós. É um chamado para lançarmos ao Senhor. O terceiro chamado é quando nós buscamos no Senhor aquilo que não encontramos em nós mesmos. Diz a palavra de Deus, vinde e comprai sem dinheiro. Por quê? Você não tem como pagar, mas você precisa, então venha. É o chamado de Deus. Vem, pode vir comprar. O outro chamado é para entregar, agora é para buscar algo do Senhor.
é quando nós buscamos em oração, buscamos com a nossa vida, é o chamado de Deus para buscar nele aquilo que nós não temos. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, eu preciso que venha até mim, porque eu não tenho. Isso me falta, é uma lacuna, é um pedaço, um trajeto na minha vida, como se fosse um abismo. Eu não consigo passar adiante. Eu preciso que o Senhor complete isso, para que eu possa seguir com a minha vida adiante. E o quarto chamado é para fazermos uma caminhada de fé. Jesus trouxe para a população, inclusive nesse momento em que Jesus cura Bartimeu. Bartimeu passou a seguir Jesus de estrada fora, embora Jesus não tenha chamado ele, mas Jesus deu a oportunidade. O Senhor Jesus chamou pessoas para serem seus seguidores. A caminhada de fé, nós encontramos vastamente, muitos exemplos na Bíblia. Os apóstolos foram convidados. Pedro seguiu Jesus no momento da maior lucratividade dele, do seu negócio, do seu trabalho. Lembram que Jesus disse para ele ir no mar alto, lançar as redes? Ele titubeou no primeiro momento, mas foi. Quando ele foi, ele pegou tanto peixe que o barquinho dele quase afundou. Ele teve que dividir os peixes com outro barco. Mas quando ele chegou na praia, imediatamente ele reconheceu a grandeza de Jesus. E quando Jesus disse, vem, me segue, ele largou os peixes, largou os barcos, largou o negócio da pescaria para seguir Jesus. Olha que interessante, tinha alguma coisa em Pedro para ele dizer sim para o chamado de Deus, para uma caminhada de fé, uma caminhada espiritual. O próprio Bartimeu, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus estrada fora. É o chamado que nós temos para não seguir apenas pelo meu próprio direcionamento, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu me garanto, por aquilo que eu conhecia. O chamado de fé é para nós termos experiências acima de nós, sobrenaturais, grandiosas, maravilhosas, mas quem não dá o passo, quem não atende esse chamado, não pode experimentar as grandezas de Deus. Por que os apóstolos suportaram a perseguição, suportaram uma vida desconfortável, uma vida difícil e até mesmo uma morte cruel? Alguma coisa tinha na vida deles, para eles poderem aceitarem tais situações. A chamada de Deus, ou melhor, o chamado de Deus para uma caminhada de fé foi tão compensador, foi tão maior do que tudo, que nem a morte, nem as ameaças, nem o desconforto fez com que eles deixassem de seguir o Senhor. Porque o chamado de fé é o chamado para uma vida acima do comum. Não é o normal, é o sobrenatural influenciando no normal. É o maior influenciando no menor. É o reino de Deus influenciando no reino humano. O chamado de Deus para a nossa vida é uma consequência de quem tem fé. É uma consequência de quem entregou algo ao Senhor, porque não podia suportar, e de que foi buscar aquilo que não tinha em si, mas só entrega e só busca quem tem fé. Então, quem tem fé tem condições de seguir o chamado do Senhor para uma nova vida, abandonar, inclusive, negócios rentáveis, abandonar a vida de prazer, porque isso não faz bem para a alma, não faz bem para a salvação, quando são prazeres que não fazem bem ao Senhor. São rotinas, vícios, coisas que Deus não aprova. Então só faz isso quem realmente diz sim para o chamado a uma caminhada de fé. E nesse chamado de caminhada de fé tem a ver com a santidade. Porque o caminho de fé tem que me levar a um outro comportamento, a um outro jeito de proceder, a uma outra maneira de me comportar, que é o testemunho. A vida de santidade é o que reflete a uma vida de fé saudável. Não é apenas dizer eu vivo por fé, mas as suas atitudes são as mesmas. Não é apenas dizer eu vivo pela fé e não tenho os frutos dessa vida de fé.
não têm os frutos de uma vida transformada. Jesus chegou até uma árvore, uma figueira que não tinha frutos e amaldiçoou. E ele próprio disse: a árvore que não der frutos será cortada. O fruto espiritual tem que refletir na minha vida natural, porque eu não estou no espírito somente. Eu não vivo no espírito, eu não vivo na dimensão espiritual, eu vivo na dimensão carnal, humana. Então, as coisas espirituais têm que se refletir aqui e agora, no meu relacionamento com as pessoas, nesse mundo, no meu jeito de ser. Como que eu atendo o chamado do Senhor? A nossa vida de santidade é uma vida de separação. O que é a separação? Separado do padrão da impiedade, do padrão da iniquidade. Eu estou à margem disso. Eu estou vivendo um outro trajeto. Eu estou numa outra caminhada, numa outra percepção. Isso é santidade. A santidade tem a ver com separação. Eu não estou junto com aqueles que blasfemam, que pecam, os iníquos, os ímpios. Não, eu não estou na roda dos escarnecedores, não devo estar. Então, esse outro caminho é o caminho da santidade. É o caminho de uma vida de fé saudável. Não é apenas uma fé teórica, uma fé em que eu só lembro de orar ao Senhor para Ele me socorrer dos problemas e trazer soluções imediatas para a minha vida. É um estilo de vida, é uma prática, é uma rotina de vida, é uma continuidade em qualquer momento, fazendo coisas para mim ou fazendo para os outros, fazendo para a igreja ou não. Em qualquer situação, eu preciso ter um comportamento de santidade. Esse é o chamado para uma caminhada espiritual. O quinto chamado de Deus é para o ministério, para uma tarefa específica. O Senhor chamou os apóstolos para serem seus discípulos mais próximos e passar a comandar a igreja. Mas nós temos outros chamados. Temos chamados para o ministério do amor, o ministério da hospitalidade, o ministério do louvor, que geralmente diz respeito aos levitas, que não era só isso que eles faziam, mas nós conhecemos hoje como os que cantam na igreja, chamamos de levitas, ok? Temos as pessoas que são chamadas por Deus para dar apoio em oração, os que são chamados para dar apoio na parte social. Nós temos vários chamados. Nós temos chamados infinitos para suprir a igreja do Senhor. Todos nós temos um chamado. Todos. O chamado tem a ver com o suprimento de Deus, com o dom para a gente desenvolver aquele chamado ministerial. O Senhor prepara as pessoas. Mas não é que eu tenho o dom primeiro e depois eu vou atrás do ministério. Eu sinto o Senhor me chamando e eu vou então me preparar para aquilo. Às vezes tem pessoas que fazem uma confusão em um momento ou outro. Tem pessoas que são excelentes pregadores e alguém diz para ela: olha, você tem um ministério pastoral, você é um pastor. Só que o ministério de pregar é um, o ministério de ser pastor é outro. Às vezes coincide, não sempre. Por exemplo, nós conhecemos na nossa história recente da igreja um homem chamado Billy Graham. Billy Graham, ele nunca quis ser pastor. Ele sempre quis ser chamado como um evangelista. Ele era um pregador. Tem pessoas que, porque pregam, logo está sendo chamado de pastor e ela aceita isso. Mas ela não é um pastor. Ela é um pregador. E não é menor do que ser pastor. Ser um pregador não é menor. Ser pastor não é o top, não é o maior. Não, porque o maior é o que serve. Não existe isso. O que existe é, o Senhor prepara as pessoas para colocar nas posições estratégicas, para cuidar da sua igreja, para poder providenciar o necessário para a caminhada da sua igreja, para suprir as necessidades do seu povo. O ministério que o Senhor chamou para a sua vida é importante, porque ele se encaixa no outro ministério. Aquele irmão que fica lá na porta, recebendo com um sorriso, ele tem um ministério maravilhoso. Mas o irmão que limpa a igreja, deixa a igreja preparada para que as pessoas sentem e não sujem suas roupas, e para que não tenha pó, para que ela possa espirrar ou coisa parecida, deixa o banheiro limpinho, cheiroso. Essa pessoa está providenciando um ambiente agradável. É um ministério bom. É um ministério tão importante quanto outros. Aqueles irmãos que fazem uma comida no final do culto
para que os irmãos possam ter um tempo de comunhão. É um ministério maravilhoso. Todos nós temos esse quinto chamado, que é o chamado ao ministério. Ninguém teve o ministério de Jesus, que é o ministério de salvar vidas, diretamente por meio da sua própria vida, quando ele morreu por nós. Mas nós temos um chamado que completa, que se encaixa no de Jesus. Tanto é que ele disse assim: vocês farão obras maiores do que eu, mas tudo dentro do mesmo propósito da salvação, do propósito da igreja. Note que Jesus estava dando importância para as pessoas que iriam trabalhar com ele, mas não eram deuses, eram pessoas como nós, porque todo chamado é importante. Todo chamado é importante. Eu gostaria que você pensasse em qual chamado que você tem. Para que nós possamos ter uma vida completa com o Senhor, eu preciso levar em conta todos esses chamados. Tudo isso é importante. Eu gostaria que você fosse lembrando aí, memorizando esses 7 chamados de Deus para a sua vida. Tente lembrar desses chamados. Tente no final dessa mensagem lembrar dos 7 chamados que foi pregado aqui, que está sendo pregado, para que você possa refletir sobre isso. Não ouça a mensagem, depois vai fazer outra coisa e deixa isso para trás, como se nada tivesse criado um impacto na sua vida, um efeito na sua vida, como se fosse apenas um cumprimento de uma agenda religiosa. Não faça isso não. Ouça a pregação, participe do culto, depois pense sobre isso. Procure analisar se você está ponto a ponto entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Vamos agora para o 6º chamado. O 6º chamado é para a eternidade. Agora, não quer dizer que é uma eternidade com Deus. Mas por que nós somos chamados à eternidade? Porque o Espírito não morre, ele é eterno. Ou ele vai para a direita, para o lado daqueles separados por Deus. O próprio Jesus disse: os meus irão para a direita. E aqueles que não serão salvos vão para a esquerda. Está lá na Bíblia. Os que são chamados para a direita são aqueles que vão assentar à direita de Deus Pai, vão governar com Ele, vão jubilar com Ele, vão se alegrar com Ele, vão participar das bodas do Cordeiro com Ele. É aqueles que serão vitoriosos. É a igreja triunfante. E aqueles que vão para a esquerda é quem? Os condenados. Então, independente se a pessoa vai ser salva ou condenada, ela tem o chamado para a eternidade por meio da morte. Todos nós. Eu poderia usar muito bem o chamado para a morte, mas não é correto, porque a morte é apenas um momento. Ela é apenas uma transição. Então, o chamado não é para a morte, porque nem todos morrem para a morte. Então, o certo é, o que eu entendi de Deus, é que o 6º chamado não é para a morte ou para a vida, é para a eternidade. Lá na eternidade que se define para que lado é que vai. Então, o 6º chamado, ninguém evita. Não tem como a pessoa simplesmente falar assim: eu não vou me envolver com isso. Não tem como. Todos vão morrer. Todos. A Bíblia diz categoricamente: ao homem é dado o direito de viver uma só vez, vindo depois disso a morte. É quando ela transita, ela desliza para a eternidade. Pastor, mas qual é então o 7º chamado? O 7º chamado, esse é o que acontece na eternidade. É o chamado: vinde benditos do meu Pai. Vinde, é um chamado. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: vinde e me sigam. Mas lá no céu, ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai e entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Já estava preparado para vocês. Vinde, pode entrar. Esse é o chamado. No primeiro momento, quando Jesus chamava aqui na terra, e ainda chama, ele estava dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Venham, me sigam, venham, exerçam o ministério. Todo mundo pode decidir, todo mundo pode dizer sim ou não. Na eternidade, não tem resposta. Ninguém responde. Porque na eternidade já é automático. Os que serão salvos e os que serão condenados. Quando Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, ele já está classificando: benditos de meu Pai. Aqueles que já foram, já prontos, já direcionados.
já alistados, aqueles que já foram canalizados para a salvação. Esse é o último de todos os chamados. E eu quero que você e eu quero que nós, e eu creio que nós estaremos nesse chamado. Eu creio que a sua igreja vitoriosa vai poder ter a alegria de ouvir: vinde benditos do meu Pai. Os irmãos que morreram recentemente, e mesmo as pessoas que morreram bem antes de nós, pessoas que nós nem conhecemos, essas pessoas que puderam seguir o trilho do chamado de Deus. Tem alguns chamados que são compulsórios, são obrigados. Por exemplo, a existência eu não decido. É um chamado involuntário, ele simplesmente surge na minha vida. Agora, depois eu tenho os chamados voluntários. Ou eu vou ao Senhor, ou eu não vou. A decisão é minha. Ou eu vou entregar alguma coisa ao Senhor, ou eu não vou. A decisão é minha. Ou eu vou buscar, ou não vou. A decisão é minha. Ou eu vou atender um chamado do Senhor para um ministério, ou não. Ou eu vou seguir um caminho de fé, que eu vou crer no Senhor, crer na sua palavra, do jeito que é a sua palavra. Não é do jeito que as pessoas pregam por aí, que eu acho que é interessante, que eu pego só aquela parte que é aplicável na minha necessidade, que é conveniente. Não, a palavra de Deus é inteira. Não é? Então, queridos, eu tenho a opção, voluntariamente, eu posso sim, dizer sim para o Senhor, em vários momentos, mas no final eu não tenho decisão. Já está tudo certo. Aqueles que vão para a eternidade, que têm um chamado para a eternidade, e esse chamado não é voluntário, ele é um chamado compulsório no sentido de ser obrigatório, eu não tenho como evitar. Esse chamado vai acontecer em algum momento. E depois o que eu fizer do segundo ao quinto chamado, aí vai decidir qual será o sétimo chamado. Então, do segundo ao quinto, eu tenho algumas decisões para tomar. Se eu disser sim, eu me tornarei elegível, capaz, apto, não por mim mesmo, mas pelas providências de Deus, para ter o sétimo chamado, que é para a salvação eterna, para o reino de Deus, preparado desde a fundação dos séculos. Eu gostaria que você pensasse sobre esses chamados, porque alguns deles você já teve. Isso é prova de que esses chamados são reais. Esses chamados são para hoje. Esses chamados são inevitáveis. E tem mais chamados pela frente, que nós não podemos evitar. Então tome cuidado com o que você vai fazer do segundo ao quinto chamados, para que isso te habilite a você poder, como eu também quero, para que nós possamos ter a tão grande salvação. Tudo desse mundo vai passar. E eu preciso que quando tudo isso passe, eu tenha, e você também, tenhamos a garantia da vida eterna. Amém? Pense sobre tudo isso. Não fique só preocupado com as coisas do momento. Pense lá na frente também. Não fique preocupado só com as dívidas, só com a vontade, com os sonhos, só com os desejos de adquirir isso, aquilo, outro. Não, isso tudo passa. Pensa também lá na eternidade, porque ainda tem 2 chamados que são compulsórios, obrigatórios, involuntários. E é importante que a gente se prepare, porque todas as outras coisas que temos por aqui passarão. Lembre? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Para terminar essa mensagem, eu quero te lembrar de um texto na Bíblia muito conhecido que diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamados. Então, nós temos a oportunidade do chamado, mas se eu digo sim para o chamado, eu me torno capaz de ser escolhido por Deus. Eu me torno elegível, em condições do Senhor me escolher. Mas depende de como eu reajo aos chamados de Deus para a minha vida. Pense sobre isso. Porque, queridos,
quando não se pensa na eternidade, quando não se pensa nas coisas vindouras, nós estamos tendo um tempo de irresponsabilidade conosco mesmo, porque vai chegar. Quando eu era criança, eu via as pessoas com a idade que eu tenho hoje, eu imaginava que isso ia demorar muito, eu nem me via como uma pessoa adulta. Já sou uma pessoa adulta caminhando para ser um idoso. Se Deus me permitir chegar até lá, que vai ser uma bênção. Nem imaginei que eu chegaria a essa idade. Então, as coisas chegam. As marcas chegam, a idade chega, o tempo chega, a oportunidade chega. As coisas involuntárias chegam também. Os chamados chegam. Pensem sobre isso, para que possamos estar preparados. Lembre das 10 virgens. Não adiantou apenas ser chamadas para as bodas. Elas tinham que estar preparadas para quando chegasse o chamado para o encontro com o noivo. E aquelas que não estavam preparadas, infelizmente, ficaram do lado de fora. Vamos pensar sobre isso. Isso tem a ver com a volta de Jesus. Muitas pessoas estão morrendo. Que nós possamos estar preparados quando formos chamados para a eternidade. Oremos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que nos orienta, nos faz refletir, nos faz entender e faz com que a gente tire a nossa mente apenas das coisas do presente século, do presente momento, as situações mais imediatas que mexem conosco, que muitas vezes tiram a nossa atenção dos assuntos mais importantes, como, por exemplo, o chamado para a eternidade e o chamado para a salvação. Mas para isso, Senhor, nós precisamos relembrar que há alguns outros chamados que devemos dizer sim. O chamado para uma vida de fé. Não podemos viver com uma vida carnal, mas ter influência da fé, da confiança que temos em Deus. Também, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos dizer sim para o ministério que o Senhor confiou a cada um de nós, sem negligenciarmos. Muitas pessoas, Senhor, usam desculpas para não fazer aquilo que o Senhor colocou em nossa vida para fazermos. Se o nosso Senhor Jesus Cristo também tivesse que dar desculpas para não exercer o seu ministério, nós não seríamos salvos, porque muita coisa ruim aconteceu com ele. Ele foi perseguido pelos seus irmãos, pela sua própria religião, seu próprio povo. Ele sofreu injustiça, sofreu calúnia, ele sentiu muitas dores, humilhação. Ele poderia a qualquer momento abdicar desse chamado. Senhor, nos ajude a lembrar que as cargas que nós não podemos suportar, nós temos o chamado do Senhor para levar todo o peso e entregar nas mãos do Senhor. Nos ajude a lembrar também, nós temos um outro chamado que é para buscar no Senhor aquilo que não encontramos em nós mesmos. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Espero que você tenha sido abençoado. Você tem a opção de voltar a esse culto e relembrar a mensagem, os cânticos. Eu quero dizer a você que eu tenho procurado compor algumas canções para adorar o Senhor. Você pôde ouvir no começo desse culto e essa mesma canção estará ao final. Gostaria que você orasse para que Deus continue nos ajudando, nos usando nessa área musical também, que eu gosto muito e sinto chamado para esse ministério também. E eu espero que essas canções edifiquem a tua vida. Que a glória do Senhor encha toda a tua casa, encha a tua alma, enche o teu coração, enche a tua mente, alcance os teus onde quer que esteja e que essa semana você seja surpreendido pelas bênçãos, pela intervenção de Deus, que você sinta a presença de Deus no deitar, no andar, que o Senhor Deus reserve para ti experiências maravilhosas nessa semana. Receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos digam amém. Um grande abraço e até a próxima oportunidade com a bênção de Deus.
te ver por inteiro, de tudo que é grande. Tu és o primeiro, maior que tudo é a tua glória, infinitamente mais é Jesus, incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Tão pequeno diante da tua glória.